conectados. Convido você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Hoje nós vamos estudar um trecho desse capítulo, Romanos capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 23. Romanos capítulo 6, de 16 até 23. Acompanhe então a leitura aí, Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falam em termos humanos, não por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ser chamados teus servos, Pai. Porque o Senhor tem nos libertado do pecado, Senhor Deus, e queremos, Senhor Deus, nessa manhã, refletir sobre isso, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai, a melhor maneira de andar nos teus caminhos, a melhor maneira de agradar ao teu santo nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o tema da mensagem de hoje é servos de Deus, ou escravos de Deus. Hoje em dia a palavra escravo, ela ficou um pouco, não fora de contexto, mas até porque nós, algo muito próximo até da nossa história, o escravagismo, as coisas que aconteceram e todo o contexto racial que existe hoje no nosso país, é algo que é muito próximo da gente, e até mesmo nessa semana eu estava vendo sobre algumas notícias de que, com relação ao trabalho escravo, o governo ele tem uma ação muito forte com relação ao trabalho escravo, e sempre quando a gente fala de servo, de escravo, fica sempre, algo que às vezes tem uma conotação ruim para a gente. Mas a grande verdade, e o que a gente vai estudar hoje, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela diz que nós somos servos de alguém. Queira nós queiramos ou queira nós não queiramos. Nós somos escravos de alguém. Seja escravo do pecado, ou do mundo, ou dos nossos próprios desejos, ou servos de Deus. E hoje, na reflexão de hoje, a gente vai estudar esse texto, a gente vai ver um pouco o que significa isso, porque tem muitas pessoas que acham que o fato de eu receber a Jesus Cristo como meu Senhor, eu ser feito um servo de Deus, tem muitas pessoas que não entendem muito bem o que isso significa, qual é o impacto que isso tem na sua vida. Às vezes as pessoas começam a vir à igreja, as pessoas ouvem o Evangelho, ou até mesmo, como é o meu caso, eu nasci, não digo na igreja, eu nasci na maternidade, mas logo da maternidade já fui para a igreja. Eu brinco que meus pais eles tocavam na banda da igreja, minha mãe tocava flauta, o meu pai tocava trombone, eu brinco que eu nasci no bumbo, eu ficava lá. E eu nasci, desde que eu me lembro de gente, eu estou na igreja. E mesmo nós que nascemos na igreja, a gente não tem muito essa ideia do que é ser um servo, um escravo de Deus. Qual que é o impacto que isso, mesmo nós que já estamos aí há muito tempo na igreja, qual que é o impacto disso nas nossas vidas?
Por que a palavra de Deus ela diz que nós que que recebemos a Jesus Cristo, nós que temos o novo nascimento, por que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos escravos de Deus, somos servos de Deus? Por que isso é algo que acontece? Então, como que nós podemos entender a nossa responsabilidade nesse contexto? A primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós todos somos servos. A gente só precisa escolher quem que é o nosso Senhor. Infelizmente. E talvez você fale, pastor, essa vida é injusta. Eu não sei, quantos aqui são chefes no trabalho? Tem alguém aqui que é chefe? Eu sou chefe, tem mais um chefe aí. Quem aqui é empregado, obedece o chefe? Levanta a mão. Eu vi muito mais mãos, Manda quem pode e obedece quem tem juízo, como diz o ditado, Mas é a vida é assim, Nem todos, e tanto que tem muitas pessoas que gostam de empreender, Por quê? Porque fala o quê? Eu não quero mais chefe. Não aguento mais chegar segunda-feira, Tanto que eu vi, sabe aqueles quadros que dizem, da CIPA, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, diz, nós já estamos há 534 dias sem acidentes, Aí eu vi uma charge, o nosso recorde é 2030 dias, Aí eu vi uma charge uma vez que dizia assim, nós já estamos há 4 dias sem ouvir bronca do chefe, nosso recorde é 7 dias. Porque ninguém gosta de chefe. Por quê? Porque o chefe interfere na vida. Você não faz o que você quer, você faz o quê? O que o chefe manda. Tanto que muitas pessoas acabam empreendendo, tendo as suas próprias empresas, vou abrir o meu negócio, porque eu não quero ouvir desaforo do chefe. E até mesmo adolescentes, jovens, temos aí jovens e adolescentes, amém? Opa, estamos juntos aí. Querem sair de casa por quê? Porque não quer mais ouvir a mãe e o pai mandando neles. Só não sai de casa porque se lembra que tem boleto para pagar, conta, água, luz, telefone, internet. Nem a internet deles mesmo eles pagam, quanto mais poder sair de casa. Não tem como. Acaba que tem que se submeter à vontade dos pais. E isso o adolescente não gosta, por isso que acabam os conflitos. Por isso que existem tantos conflitos. Mas o que nós precisamos entender é que nessa vida, a Bíblia fala que nós temos duas opções, de ou escolher ser servos do pecado, ser escravos do pecado, ou do mundo, ou dos nossos próprios desejos, que acaba sendo o próprio pecado, ou sermos servos de Deus. Nós temos que escolher o que nós queremos das nossas vidas. Não existe outra opção. E a primeira coisa, o primeiro engano que existe, é que muitas pessoas acham que com relação à espiritualidade, a gente pode viver em cima do muro. Eu não sou escravo do pecado. Não sou. Graças a Deus, Deus já me libertou. Glória a Deus, Mas quando se diz respeito a ser servo do Senhor, obedecer ao Senhor, ter que se submeter à vontade do Senhor, ter que servir ao Senhor, ter que trabalhar para o Senhor, porque é isso que o escravo faz, não é? Não é isso que um servo faz, acorda todo dia, O chefe acorda mais tarde, mas ele tem que acordar mais cedo para fazer o café da manhã do chefe. Do seu Senhor, depois vai trabalhando todo dia, e aí até o Senhor, se eu deseja mais alguma coisa, posso me retirar? Amém. Então, aí o servo sai e vai lá para os seus aposentos, num pouquinho de tempo que lhe resta, para ele poder fazer aquilo que ele quer, mas ele não tem vontade, ele não tem tempo dele, ele não tem, agora é o meu tempo, Agora eu vou comprar isso porque eu mereço, afinal de contas eu trabalho bastante. Olha, meu Senhor, eu vou tirar umas férias agora. Não tem isso. O escravo, o servo, ele não tem essa opção. E esse é o grande erro. Com relação à espiritualidade, a gente achar que a gente pode viver em cima do muro. A gente pode viver estando tanto longe do pecado, não sendo servo do pecado, e também estando longe de Deus, não sendo servo de Deus, não sendo o que as pessoas falam, aquela pessoa puritana, aquela pessoa que só pensa nas coisas de Deus, aquelas pessoas que só lê a Bíblia, aquelas pessoas que só... Sabe? Não estou dizendo com isso que nós não temos que trabalhar, não temos que conhecer, não temos que
ler outros livros também, mas o que significa, qual é o significado disso, né? E esse é o primeiro engano. Muitas pessoas acham que podem ficar em cima do muro, e com Deus, irmãos, não existe em cima do muro. Se você está em cima do muro, você está num lugar que é o lugar da dúvida. É o lugar onde Deus ele não se agrada. Olha o que diz lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Apocalipse 3, 16 diz assim, Deus falando para uma igreja, Deus não está falando para um ímpio não, tá? Ele diz assim, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus ele não se agrada daqueles que ficam em cima do muro, daqueles que não são quentes nem frios, né? Aqueles que não estão nem indo na igreja, nem, sabe? Não sei se eu por muitas vezes na minha vida eu vivi um tempo morno, aquele, eu preciso dar uma esquentadinha aqui, olha, faz tempo que eu não leio a Bíblia, preciso dar uma lidinha, por quê? Ou seja, estou muito frio, preciso dar uma esquentadinha, ficar um morninho, né? E é isso que a gente faz, a gente acha que a nossa espiritualidade tendo uma média 6, 6,5, tá legal. É isso que às vezes está na nossa cabeça, né? A gente não pensa, poxa, eu tenho que ser um aluno nota 10, né, diante de Deus. A gente acha, tirando um 6, aí 6,5, passa de ano Deus. Amém? Eu chegar lá no final, né, igual quando a gente estava na escola, tem o boletim, né, olhou, 6 reprovado, 7 é a média, foi aprovado, legal, pode entrar no céu, parabéns, você vai ganhar uma harpinha para poder tocar, umas vestes brancas. Não é isso. Ser servo não é ser morno, é ser quente ou ser frio, não existe o meio termo. O meio termo é um lugar de dúvida. Aqueles que vivem no meio termo, irmãos, estão sempre na dúvida. Aqueles que vivem uma vida morna, aqueles que vivem não sendo servo nem do pecado, nem de Deus, eles vivem sempre na dúvida. Eles estão sempre na dúvida. E às vezes, a dúvida no nosso coração com relação à nossa espiritualidade, ela vem justamente porque a gente vive uma vida morna espiritual. Quer ver um exemplo? Olha lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, um texto bastante conhecido. Porque a Bíblia, ela só dá certeza para quem está de um lado do muro, ou dá certeza para quem está do outro lado do muro. Quem está no meio, está na dúvida. Olha lá, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não, tem dois lados. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem não crê, condenado. E quem diz que crê e não foi batizado? Está na dúvida. Está em cima do muro. E olha que interessante, porque o batismo ele é a primeira ordenança, é o sinal de obediência. O batismo na Bíblia ele é símbolo da obediência nossa a Deus. Quem não vive na obediência com Deus está em cima do muro. Não sei, não está nem para lá nem para cá. Ele acha que ele está onde? Eu quero ser salvo, né? Ele acha que... Não, ali não estou não. Né? Mas está em cima do muro, está na dúvida. Quer ver um outro exemplo? Agora eu vou pegar pesado, hein, pastor? Olha lá. 2 Coríntios 9, 7. Olha lá. Todo mundo conhece esse texto aí. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos todo mundo repetir o final aí? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Quem dá com alegria? Deus ama. E quem não dá? Deus está na dúvida. Percebe como é sério algumas coisas? Pastor, mas Deus não me ama? Você está na dúvida. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então dê com alegria. Quem não dá, ou quem não dá com alegria, está na dúvida. Eu não sei se Deus ama ou se Deus não me ama. Eu vou ter que achar uns outros lugares. Não, com certeza tem lá João 3,16 que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus ama também, mas percebe que existem níveis, né, diferentes do amor de Deus, que às vezes a gente só encontra quando a gente toma uma posição na nossa vida, a gente toma uma posição de obedecer como servo. E aí a gente tem certeza, porque a palavra nos dá essa certeza. Porque quem não obedece, quem está em cima do muro, eles estão sempre na dúvida. E às vezes a dúvida surge no nosso coração, né? Eu não sei, eventualmente você já teve essa dúvida. Puxa, será que se eu morresse hoje eu ia para o céu mesmo?
Eu não sei se você teve essa dúvida já, não vou dizer nem nessa vida, eu vou dizer essa semana, porque quem é verdadeiramente filho de Deus fica preocupado com essas coisas. E às vezes a gente sabe que às vezes a gente fica meio que em cima do muro, às vezes sente, puxa, deu uma esfriada na minha vida, eu preciso voltar para cá. E aí a gente fica, a dúvida começa a surgir no nosso coração. Por isso que a dúvida, irmãos, ela começa a aparecer quando a gente deixa de tomar posição. Porque quando a gente toma posição e faz o que é certo, a palavra de Deus ela é confirmada nas nossas vidas, ela é clara. Por isso que o verdadeiro amor, ele lança fora qualquer dúvida. Quando nós verdadeiramente nós servimos a Deus. E é isso, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Nós devemos escolher a quem nós queremos servir. Como diz um grande texto famoso lá em Josué 24:15, eu gosto muito, lá na minha casa, tinha um quadro de madeira, que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas é esse texto, Josué, ele está no meio do povo lá, e aí Josué ele fala, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os seus pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, eu e a minha casa, eu vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Meus irmãos, essa é a postura que nós temos que tomar todo dia. A gente tem que acordar todos os dias e decidir servir ao Senhor. É uma decisão. Todo dia quando nós acordamos, nós podemos... Não sei se já aconteceu isso com você. Você acorda, olha no relógio e fala, hoje acho que eu vou ficar mais 5 minutos. Não sei quantos de vocês. Eu, pelo menos hoje de manhã, quando eu acordei, eu até pensei nisso. Aí eu lembro, não, eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que acordar e servir ao Senhor. É isso, essa é a decisão que não só quando acordamos, mas em todos os momentos nós nos deparamos com essa posição. Então, irmãos, nós precisamos escolher a quem servir. Não existe uma outra opção, não existe em cima do muro. Ou eu sou servo do pecado, do mundo, dos meus desejos, ou eu sou servo do Senhor. A gente vai entender um pouco o porquê. Porque se você ainda acha que eu posso viver ao mesmo tempo não servindo a Deus e também achando que está longe do pecado, a gente vai ver o porquê que isso não existe. Em primeiro lugar, aliás, a gente vai ver primeiro, estudar um pouco cada um desses dois lados. Vamos olhar um pouco o que acontece quando nós somos servos do pecado. Quais são as consequências de nós sermos servos do pecado? O que acontece com uma pessoa quando ela não escolhe ir para o lado de Deus, quando ela escolhe ficar lá no seu mundinho? Qual é a consequência de alguém ser servo aí do pecado? Veja aí, que aí a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo, ele está falando aí, porque quando vocês eram escravos do pecado, ele já começa falando, quando vocês eram, ou seja, antes de nós recebermos a Jesus Cristo, nós éramos presos ao pecado. A primeira consequência de eu ser escravo do pecado é eu ser preso por ele. É eu estar acorrentado pelo pecado. E o pecado, meus irmãos, ele tem o poder de aprisionar aqueles que o praticam. O pecado, conforme as pessoas vão praticando o pecado, é como se fosse uma praga, que ele vai comendo, e chega uma hora que já não tem mais jeito. Não sei se você já teve cupim na sua casa. Alguém já teve cupim em casa? Aquilo é uma praga, porque você olha um pozinho assim caindo, você fala, o que é isso daí? Não é nada, um pozinho, varre, Aí no dia seguinte, mais pozinho, você varre de novo. Aí você olha do lado da madeira, de repente você começa a ver vários furinhos na madeira. Aí quando você vê, chega uma hora que você fala, deve ser uma casquinha. Quando você olha por dentro, está tudo tomado. É uma praga aquilo, porque às vezes você fala, é só um pecadinho, não é nada. Dá uma varridinha aqui. Domingo eu faço uma oração, Deus perdoa. Aí na semana de novo, peco de novo, dou mais uma varridinha,
o pozinho aparece na nossa vida, né? A consequência ela começa a aparecer, e aí o negócio ele começa a ficar tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que quando se vê, você já está acorrentado àquilo, você não consegue mais sair daquilo. E aí é preciso de uma medida drástica, né? Tem casos aí de cupim que até eles chegam até a comer concreto, né? Existe, e aí tem que derrubar às vezes a casa inteira e reconstruir tudo de novo, né? Tamanho a seriedade disso. E meus irmãos, é isso que acontece com o pecado. O pecado ele é aquela praguinha que começa um pouquinho, que quando ela não é devidamente tratada na vida, e aqui eu não estou dizendo se você é ímpio, se você é crente, o pecado ele gera morte, mesmo sendo crente, todo pecado ele gera morte. Nós precisamos tratar. E o pecado ele acaba por acorrentar. Muitos acham que estar preso ao pecado, e é interessante, né? Porque quem está do lado, quem não conhece a Deus, acha que quem está preso é quem está do outro lado. Não é verdade? Você provavelmente já recebeu isso daí. Você não pode fazer nada. Você que é crente, você não pode fazer nada. Você está preso ali. Você não é livre. Já ouviu isso? Você não é livre para você poder fazer o que você quer, né? Poder ir nas baladas, poder dançar, poder beber, poder fazer aí tantas coisas, né? Você não é livre. Já ouviram isso de alguém? Né? Sendo que quando as pessoas estão desse lado, na verdade, elas não entendem o conceito real de liberdade. Porque liberdade não é o fato de poder fazer qualquer coisa, é o fato de poder dizer não ao pecado também. Conta-se a história, né? Ouvi certa vez uma história de dois homens que estavam dirigindo no carro, né? E aí estava o motorista era crente, né? E o que estava ao seu lado ele não era crente. E aí o que não era crente começou a instigar o outro, né? Falando, porque você não é livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Ele tirou um maço de cigarro, né? Colocou, né, o cigarro na boca. Aí aquele crente olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, daqui tirou o cigarro da boca dele, pôs no maço e falou, a gente vai viajar, uma viagem longa, né? Vamos deixar o maço de cigarro aqui no porta-luva. Não fuma não, vamos viajando. Aí eles começaram a viajar, deu 1 hora, 2 horas, aí aquele homem no banco de passageiro começou a se mexer já. Aí ele começou a se mexer, ele começou a ficar desesperado, aí chegou uma hora que ele deu uma parada, ele não aguentou, abriu o porta-luva para pegar. Quando ele foi pegar o cigarro, o irmão, aquele crente pegou no braço dele e falou, escuta, quem que é livre, quem que é preso? Quem é verdadeiramente livre? Quem é verdadeiramente escravo? Irmãos, é isso que o pecado faz na nossa vida. O pecado ele escraviza. As pessoas que estão pecando, elas falam, não, eu sou livre para pecar. Quando elas não veem que elas estão presas ao pecado, elas não conseguem dizer não. Elas não conseguem verdadeiramente dizer não ao pecado. E, meus irmãos, às vezes quando o pecado ele começa a tomar, quando o pecado ele tem esse poder de dominar a pessoa, e chega uma hora que já está tudo dominado, quando vê não tem mais jeito. E eu gosto muito de um trecho das Escrituras, lá em João capítulo 2, versículo 13 a 16, que é quando Jesus entra no templo e sai virando as mesas. Lembra? Vamos ler aí esse texto, João, capítulo 2, versículos 13 a 16, diz assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Jesus, quando ele entra no templo, e o templo, o primeiro lugar que ele entrava era o átrio dos gentios, né? Ou seja, era um lugar, era um salão onde judeus e não judeus poderiam entrar. Só que o que acontecia? Naquele tempo, muitos comerciantes, eles vendiam, né, pombo,
cordeiro, que é para a pessoa sacrificar. A pessoa vinha de longe, não vinha trazendo o animal, né? Ele chegava lá em Jerusalém, ele comprava o animal para poder sacrificar. E tinha um comércio, né, ao redor do templo, né, porque a pessoa precisava comprar para poder sacrificar. Só que o que acontecia? Esse pessoal tinha que estar fora do templo vendendo. Só que quando Jesus entrou, eles já estavam lá dentro, no átrio dos gentios, no lugar onde era para os gentios fazer orações, onde era para os gentios louvarem. Tinha depois uma parte mais interna, que aí só os judeus podiam entrar. Mas aquele átrio lá, onde era o lugar dos gentios, já estava tudo tomado. E eu imagino que não foi tomado de uma hora para outra, né? Eu imagino que, né, chegou um lá, botou a barraquinha, né? Já viu isso daí acontecer? Depois vai outro, foi a barraquinha, por que ele pode ir lá? Aí o outro entrou, colocou a barraquinha do lado. Aí depois, na semana seguinte, já tinha 5 barraquinhas. Aí quando já viu, passou alguns meses, já estava tudo tomado. E é interessante porque, como que Jesus chega, né, nesse povo? Né? Aquela chapinha no cabelo, né, que é igual aparece nos filmes, aquele manto azul, roupa branca, né? Oh, queridos, vamos sair, por favor. Foi assim que Jesus faz, não? Ele taca o chicote no povo, né? Ele fez um chicote de corda. Já levou uma chicotada de corda? Dói, irmão. Virou mesa. É interessante que tem muito crente que, quando vê o pecado na vida, acha que tem que tratar o pecado como o Jesus de chapinha no cabelo, dando um sermãozinho. Olha, querido, não faça mais isso, papai e mamãe não gostam. É gente que nunca levou uma surra, viu, pastor? Que falta que faz uma surra espiritual na gente, irmão, às vezes. Que falta que às vezes nos faz uma surra espiritual quando Jesus chega a dar um tapão na mesa, vira a mesa, dá uma chicotada em nós e fala, escuta, toma jeito, isso que você está fazendo vai te levar à morte. Irmãos, quantos crentes têm a sua vida acorrentada, já dominada pelo pecado em algumas áreas da sua vida? E não precisa de um sermãozinho, não. Precisa de uma virada de mesa, precisa de uma mudança drástica na sua vida. A gente não pode brincar com essas coisas, não. Jesus, ele falou, olha, fora daqui, tira essas coisas daqui. É igual diz esse texto, tirem essas coisas daqui, chega. Irmãos, é interessante porque hoje, né, quem que é o templo do Espírito, o templo de Deus? Somos nós, não somos? Né, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Coríntios que nós somos o templo de Deus. E como que tem estado a nossa vida? Será que a gente tem deixado algumas coisas dominar a nossa vida? Talvez seja a hora da gente falar, Jesus, chega com o chicote, Jesus. Já chega com os 2 pés de voadora no peito do pecado. Já fala, tira essas coisas daqui. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente não pode fazer carinho, não. A gente tem que, tira essa coisa daqui, bate na mesa, vira a mesa, chega. Porque essas coisas, elas começam a dominar, essas coisas começam a prender a nossa vida e a gente deixa de frutificar. O crente, quando ele começa a se envolver com as coisas dessa vida, é como diz lá na parábola do semeador, né? Que diz que os espinhos começam o quê? Sufocar, e a pessoa não frutifica. A pessoa fica presa, ela para de frutificar, para de evangelizar, para de dar testemunho, para de exalar o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque começa a ficar presa com as coisas da vida. E como é importante, irmãos, a gente entender que o pecado, ele aprisiona. Por isso que ao primeiro sinal de que o pecado ele está começando a pegar em você que nem chiclete, comece a tomar mudanças drásticas na sua vida. Tem que mudar a agenda, tem que cortar algumas coisas, tem que ter medidas mais sérias, né? Tantas pessoas têm vivido. Eu tive momentos que eu precisei na minha vida, irmãos, ter mudanças drásticas na minha vida. Coisas que eu não podia fazer. A partir desse horário eu não quero mais ver televisão, porque só tem porcaria, eu não quero mais. Eu sei que tem canais que eu nem vou entrar, para mim está proibido. Ai, pastor, mas já está aparecendo outra igreja que fala TV, a imagem da besta, né? Não pode assistir. Não pode, mas tem pessoas, né, que têm que tomar decisões drásticas na sua vida.
Tem irmãos que não podem beber nem um primeiro copo, porque sabe que se começar não vai conseguir parar. É um gatilho e a pessoa vai ficar desenfreada e vai se embebedar. Nós precisamos nos conhecer, irmãos, saber, né, conhecer a nossa vida, saber aquilo que vai fazer com que a gente comece, quais são os gatilhos que vão nos levar a pecar. Cortar essas coisas da nossa vida, porque o pecado, uma vez que ele entra, ele começa a nos prender, ele não vai largar mais. E o diabo, quando ele vem né, ele é o devorador. Ele não vem igual o cachorrinho lambê, ele vem devorar. E eu digo a vocês que o diabo hoje está comendo muito irmão com ketchup e maionese. Está devorando. Por quê? Porque nós mesmos estamos dando espaço ao diabo, né? Não estamos fazendo o que diz a Bíblia: submetei-vos ao Senhor e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele aprisiona. Mas o pecado, ele aprisiona. Mas o pecado não somente aprisiona, mas o pecado também ele traz vergonha, né? Olha lá no versículo 21. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. O pecado, ele só traz vergonha. Não tem jeito. Todo pecado, ele vai trazer vergonha para aquele que pratica ele. Tá? Que atire a primeira pedra quem nunca se envergonhou por causa de um pecado, não é verdade? Quem já foi pego no flagra? Você já foi pego no flagra? Já não? Alguma vez na sua vida fazendo alguma coisa errada? Eu lembro algum tempo, né, que eles tem vários casos, né, de que eles entrevistam a pessoa e já sabem que a pessoa estava, né, tinha até aquela famosa mulher que era uma servidora pública que batia o cartão e saiu correndo, lembra? Né, a pessoa foi entrevistar: escuta, você é funcionário público? Eu, não, eu só vim visitar aqui, né? E aí quando a pessoa começa a conversar: escuta, mas você não é tal pessoa que bate o ponto e fora? Aí a pessoa saiu correndo, o repórter saiu correndo atrás da pessoa. É vergonha. É vergonha. E é interessante, meus irmãos, que a vergonha ela é um bom indicador para saber se uma coisa que você faz é pecado ou não. Tem muitas pessoas que ficam na dúvida: puxa, será que isso daqui é pecado? Você já teve essa dúvida? Será que isso daqui que eu estou fazendo, será que é pecado ou que não é? Tem um teste simples. Imagina Deus olhando para você e está aí aparecendo, né, no próximo domingo na igreja, filmando você fazendo isso daí, né? Será que você ia se envergonhar ou você ia se orgulhar? Lógico, não estou falando aqui de tomar banho, essas coisas, né? Não é nada disso, mas será que se a gente mostrasse aqui, né, o que você fez durante a semana, será que você ia ter orgulho ou você ia ter vergonha? O pecado é isso, o pecado ele só traz a vergonha. E meus irmãos, será que nós queremos ter vergonha ou orgulho daquilo que nós fazemos? Eu não sei vocês, eu quero ter orgulho, né? Eu quero que quando passar o filme, imagine que vai passar o filme A Vida, Big Brother, do pastor Rodrigo aqui na frente. Eu quero ter orgulho, eu confesso aos irmãos, que se começasse, e tem irmão que se a gente falasse assim: ó, vamos passar aqui o filme do irmão, o irmão já ia sair correndo daqui. Ia ter gente saindo correndo. E você ia sair correndo ou você ia vir na primeira cadeira? Ficar: olha, sou eu, ó. Igual criança quando faz o que é certo, né? Ó, papai, fiz o desenho para você, olha que bonito. Meus irmãos, é isso que a gente quer como crianças diante de Deus, né? Quando a gente faz um desenho bonito para Deus, mostrar: ó, papai do céu, fiz para você, estou esperando, papai do céu, o meu elogio. É isso, irmãos. O pecado ele traz a vergonha. Nós não precisamos viver uma vida de vergonha, né? Só que se a gente não quer ter uma vida de vergonha, é preciso estar do lado de Deus, vivendo uma vida longe do pecado. E por fim, o final de todo pecado é a morte. A terceira consequência que esse texto nos fala, que a consequência do pecado é a morte. E é o salário, né? O versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Salário é recompensa. O que é salário? Ora, você trabalha todo mês, chegou no final do mês, você o quê? Você ganha o salário. Ele é teu. Não é de outra pessoa, ele é teu, porque foi você que trabalhou. Você pode falar: é justo que eu receba o salário. A gente fala: não é justo que a gente receba o salário. E o salário do pecado, ele é a morte. É a recompensa que se ganha. E meus irmãos, não tem como a gente dizer: olha, eu vou trabalhar disso daqui e eu não vou ganhar. Não, se você fizer essa obra, você vai ganhar esse salário.
né? Por isso que são as obras da carne, por isso que a Bíblia chama de obra, trabalho da carne. Porque com o trabalho você ganha o salário, que é a morte, é a recompensa que se ganha. É a lei da semeadura, irmãos. Olha, se você plantar pecado na sua vida, você vai colher o quê? Morte. Não tem jeito, a lei da semeadura ela é cruel. Né? Porque eu não sei o que eu vou colher, mas eu sei o que eu estou plantando. E eu sei qual é a semente que eu estou plantando. Ora, se eu plantar uma sementinha de laranja, eu vou colher o quê? Abacate? Não, laranja. Né? Se eu plantar uma sementinha de melão, eu vou colher melão. Se eu plantar uma sementinha de tomate, eu vou colher tomate. Se eu plantar o pecado, eu vou colher o quê? Morte. É o fruto, é o salário. E, meus irmãos, a gente não pode se enganar. A gente não adianta você querer viver a gente querer viver a nossa vida achando que eu posso plantar pecado e eu vou colher quando chegar no grande dia, Senhor, Senhor. Né? Aquela pessoa que fica pecando, 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 e quando chegar o grande dia vai falar o quê? Senhor, Senhor, fui na igreja, dei o dízimo, cantei no coro. No coral, né? Melhor coro. Né? Cantei no coral. E aí ele vai falar o quê? Eu não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que o quê? Que praticais a iniquidade, que semeiam pecado nas suas vidas. Percebe, irmãos? É a semeadura, é o que se colhe, é a morte. Né? Olha lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Olha, não se engane. Ninguém brinca com Deus, de Deus não se zomba. Porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós escolhemos o que podemos plantar. E todos os dias que nós acordamos, nós estamos semeando, vamos jogando sementes aqui e ali. Né? E o fruto ele vem. Né? Nós não temos o poder de saber como que a planta ela vai se transformar. Mas a gente sabe, eu tenho o poder de saber qual é a semente que eu vou plantar. Seja o pecado, ou seja estar servindo ao Senhor. Essas são as 3 consequências daqueles que são servos do pecado. Eles são presos ao pecado, eles se envergonham, e o fim deles é a morte. Mas também existem as consequências de eu ser um servo do Senhor. E veja, esse texto aqui ele vai falar, né, das consequências do servo do Senhor. Veja no versículo 22. Agora, porém, em primeiro lugar, libertos do pecado, livres do pecado. A primeira consequência que se tem quando eu decido ser um servo do Senhor, quando você decide ser um servo, uma serva do Senhor, é que, em primeiro lugar, nós somos libertos do pecado. Nós temos a opção de dizer não para Ele, eu não quero o pecado. Nós temos essa opção. E uma vez tendo sido feitos servos do pecado, irmãos, somente Cristo tem o poder de nos libertar do pecado. Por isso que eu falo que quem está em cima do muro, quem acha que pode ao mesmo tempo estar vivendo uma vida com Deus e uma vida enrolado no pecado, não entende que é somente Cristo que tem o poder de libertar do pecado. Porque a pessoa sempre fala assim, não, a hora que eu quiser, eu o quê? Eu paro. A hora que eu quiser, eu não faço mais. Já ouviu falar isso daí? Né? A gente pensa, né? Não, eu não vou fazer. A hora que eu quiser, eu não faço, eu tenho controle, né? A hora que eu quiser, eu paro. Mas se a gente tivesse o poder de parar, se a gente tivesse o poder de se livrar do pecado e viver uma vida para Deus, Cristo não precisava ter morrido por nós. Somente Cristo tem o poder de libertar o ser humano do pecado. Somente Cristo. E sabe por que Ele tem o poder de me tirar de ser escravo do pecado para ser escravo dele mesmo? Porque imagina o seguinte, imagina na época da escravidão, né? Imagine que tem lá, que tivesse, né? Uma pessoa tivesse um escravo. E você fala, gostei desse escravo, forte, né?
né? Deixa eu ver as canelas, né? Musculosa, né? E aí você fala o quê? Eu quero esse escravo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar, não é? Você quer? Tá bom, eu não vou te dar, o escravo é meu, né? Se você quiser, você compra de mim. E é isso que Jesus fez. Eu era escravo do mundo, mas Cristo me comprou. Não fui eu que decidi passar para o lado de cá. Foi Ele que foi e me comprou e falou, eu quero você. Às vezes a gente não entende aquele versículo que ele fala, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. Deus falando, fui eu que escolhi você, não foi você que me escolheu. Não é eu que escolho estar do lado de lá, é Cristo que me escolhe. Ele falou, eu não quero mais você aqui, eu quero você do meu lado. Irmãos, se nós entendêssemos isso, a gente nunca mais ia ficar daquele lado. Quando se eu entendesse que Cristo me comprou e foi com o preço do seu próprio sangue, que Ele nos comprou, e Ele nos comprou com alto preço. Por isso nós não precisamos mais viver no pecado. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 8,36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vamos todos ler? Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Meus irmãos, nós deveríamos almejar essa liberdade com Deus. Porque essa é a verdadeira liberdade. Ser servo do Senhor é ser livre. Você pode estar pensando, mas eu vou ser escravo de Deus. Não, seremos livres para Deus. Livres para poder adorar a Deus. Livres para poder dizer não ao pecado. Porque quem é servo do pecado não pode dizer não ao pecado. Mas nós, uma vez sendo feitos filhos de Deus, nós podemos sim dizer não ao pecado e ser livres para fazer a obra do Senhor. Em segundo lugar, diz lá no versículo 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. É a transformação. A segunda característica de uma pessoa que é servo de Deus, ela é uma pessoa transformada. O pecado, na palavra de Deus, ele tem uma analogia, a Bíblia o apóstolo Paulo dá uma analogia com o fermento. Porque o fermento, quando ele está na massa, não sei se você já pegou uma massa, né? Quem já fez pão aqui, né? Quando você põe o fermento na massa e você deixa ela descansando, você sai, quando você volta, o que era assim ficou desse tamanho assim. Ele transforma aquela massa, ele muda a forma daquela massa. Mas se você não põe fermento, ele vai ficar na sua forma original, quem ele verdadeiramente é. Por isso, meus irmãos, quando nós somos livres do pecado, nós somos completamente transformados para quem nós verdadeiramente somos, para aquilo que verdadeiramente nós fomos criados, para dar o fruto para Deus, para aquilo que Deus nos fez. Porque quando o pecado está na nossa vida, a gente fica transformado. Você já viu, né, provavelmente você já viu, olha, aquela pessoa, quando aquilo acontece, a pessoa se transforma. Já viu isso daí? Né? Se você não viu, mulher, né? Gasta um pouquinho a mais no cartão, mulher, que você vai ver se seu marido não se transforma, né? Ou a mesma coisa, não é só as mulheres, né? O marido também, né? Às vezes deixa a meia no corredor, né? Em cima do sofá, a meia suja, vê se a sua mulher não se transforma também, né? Às vezes acontecem algumas coisas que a gente fala, puxa, aquela pessoa se transformou. Por quê? Às vezes, né, o pecado na vida, ele acaba transformando a cada um de nós. E quando nós somos libertos do pecado, nós somos transformados. E o primeiro sinal da transformação é a renovação da nossa mente. A gente é transformado, né? Por isso que lá em Romanos 12:2 também vai falar sobre isso, né? Sobre transformar-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente, ela é transformada. A gente não pensa mais da mesma maneira de como a gente pensava quando a gente era servo do pecado. Essa transformação, ela é algo real na nossa vida. Em terceiro lugar, a santificação. É a consequência daquele que é servo de Deus. Ele automaticamente vai sendo separado por Deus. Separado para fazer a obra de Deus. Não é separado do mundo para não fazer nada. Não sei você, mas quantos aqui já são casados e tem aquele presente de casamento que você nunca usou? Alguém tem? Né? A gente tem, né? Às vezes a gente é casado, ganha um monte de coisa, vamos deixar aqui aquela bachela para aquela ocasião especial que nunca chega.
Já viu? Né? Fica ali aquele negócio lá, tomando espaço no armário, e você nunca usa aquele negócio lá. Não sei se seus pais têm alguma coisa aí na sua casa. Né? A gente, irmãos, a gente não foi separado para ser esse tipo de bachela que fica lá, que nunca vai ser usado. A gente foi separado por Deus para ser usado. A gente é aquele vaso separado por Deus para ser usado, para dar frutos para Deus. E somente a santificação, ela faz com que isso aconteça. Né? A santificação é justamente isso. É a nossa luta diária para estarmos ao lado de Deus. Para a gente estar longe do mundo e vivos, vivendo para Deus. E a santificação ela somente é possível quando a gente entende que a gente é servo de Deus. E que a gente tem que fazer a vontade dEle. E aí sim a gente vai se afastando do pecado. Ela é uma consequência, ela não é a causa principal. Quando eu decido estar perto de Deus, quando eu decido estar nos caminhos de Deus, então nós automaticamente vamos sendo transformados, vamos sendo santificados para a obra do Senhor. A santificação é algo que acontece, é uma consequência daqueles que são servos de Deus. Se você não tem visto isso na sua vida, talvez seja momento de refletir quem tem sido o seu Senhor. E por fim, a última consequência e a consequência máxima daqueles que são servos de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como diz esse versículo que nós lemos, vamos ler lá Romanos 6:23, um texto muito conhecido. Você tem que decorar esse versículo, irmãos. Né? O versículo número 1 do evangelismo, né? Número 2, depois de João 3,16, esse daí, né? Porque o salário, vamos todos ler? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. E o salário de ser servo de Deus é? Não é salário. Eu não mereço. O salário eu mereço. Mas a vida eterna eu não mereço. Eu posso fazer o que eu quiser. Você pode trabalhar a vida inteira para Deus. Nós não merecemos. Por isso que é o quê? A vida eterna é o quê? O dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus. Irmãos, isso não é salário. Se você acha ainda que você vai para o céu porque você é bonzinho, porque você é uma pessoa de caráter, você é um bom pai, uma boa mãe, né? Não fuma, não bebe, não rouba, não mente, não fala mal dos outros. Isso não é suficiente para nos darmos a vida eterna, porque a vida eterna ela é um dom gratuito de Deus. Ela não é um salário, ela é um presente de graça de Deus para quem quiser. Porque não depende de nós. Foi Ele que nos comprou, não fomos nós que decidimos estar do lado dele. Por isso faz tanta diferença quando nós refletirmos que eu preciso ser servo de Deus porque Ele me comprou, porque Ele me escolheu. Dentre tantas outras pessoas, Ele me escolheu, Ele teve misericórdia de mim e me escolheu. Dessa maneira não faz mais sentido eu estar vivendo uma vida de pecado. Quando nós entendemos isso, irmãos, isso faz toda a diferença e nos deixa constrangidos. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu não consigo olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e continuar vivendo da mesma maneira. Eu fico constrangido. Isso me faz querer servir ao Senhor. Isso me faz querer ser servo do Senhor. Um dia, a vida eterna ela é importante porque mostra que um dia nós definitivamente seremos livres da influência do pecado, da presença do pecado. Nós somos sim, nós que somos filhos de Deus, nós somos libertos do pecado, do poder do pecado. Mas ainda vivemos sob a influência de um mundo em pecaminosidade. Ainda vivemos na presença de um mundo pecaminoso. Mas a vida eterna, por quê? Porque sabemos que um dia viveremos num mundo onde não haverá mais pecado. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. É o mundo que nós tanto ansiamos. Mas é um mundo que somente herdará aqueles que são servos do Senhor. Por isso eu pergunto a você, quem é o seu Senhor? Escolheis hoje a quem quer servir. Você pode escolher.
servindo a você mesmo, ao pecado, estando em cima do muro, que é tudo do mesmo lado, ou sendo servos do Senhor, tomando decisão na sua vida de servir a Deus. Escolhamos hoje a quem queremos servir. E são as pequenas decisões do nosso dia a dia, de oferecer os nossos membros a Deus, que verdadeiramente mostram, de fato, se nós somos filhos de Deus. Por isso, que nós escolhamos a cada dia em servir ao Senhor. Amém? Vamos orar. Convido vocês a se colocar de pé.